Pessoal, vamos começar com a nossa palestra. Obrigado a todos pela presença. Nós vamos falar hoje sobre como que integra nosso software Nexo, que roda em cloud, com apps mobiles. Tá? Obrigado aos organizadores do evento da SUG Brasil. A SUG Brasil é a Associação de Usuários SAP no Brasil, e vamos começar já agora. Bom, a Nexo está no mercado já há mais de 25 anos. Nós somos uma empresa especializada em software para saúde e segurança do trabalho. Nosso foco... Pode ficar à vontade, tá? Fica à vontade. Nosso foco é software para saúde, segurança e meio ambiente. E nós temos uma especialização em software para SESMIT corporativo. Nós somos já parceiros da SAP há praticamente 5 anos e temos diversos clientes em conjunto. Temos diversas soluções. A principal solução nossa, Nexo EHS, temos soluções voltadas para a e-social. Estamos lançando agora, nessa semana do evento, o Nexo GRO, Gestão do Risco Ocupacional, alinhado com a própria legislação. E temos já apps mobiles totalmente integradas com o software Nexo. Esse é o nosso diferencial. Bom, todas as soluções da Nexo utilizam uma única base de dados, Nexo EHS, Nexo GRO e o Nexo Mobile, que roda em Android e iOS. Temos constantes inovações. O nosso software é totalmente web e mobile responsivo. Permitimos que o próprio cliente utilize plataformas de homologação e teste, além da plataforma de produção. Todos os nossos relatórios são personalizáveis. Temos uma ferramenta para personalizar relatórios e todos os dashboards podem ser desenvolvidos em tempo real. Um dos diferenciais que nós temos é que nosso software permite ser parametrizado e configurado em cada cliente. E temos mais de 48 módulos. Fizemos as integrações certificadas com SAP HCM há uns 4 anos atrás. Estamos renovando SuccessFactors, todo ano é renovada essa integração. E também integramos integração básica com SAP MM. Somos certificados oficialmente. Bom, no lugar de apenas falar de software, nós dividimos a apresentação em 2 partes. Vai ter uma apresentação prática do Clayton, mas aqui nós estamos fazendo uma introdução para situar realmente o nosso objetivo. Uma introdução primeiro dos problemas atuais que nós estamos enxergando nos últimos anos na área de EHS. Segundo ponto, nós vamos falar sobre o histórico da segurança do trabalho no Brasil, para mostrar realmente a dificuldade que as áreas usuárias têm. Um pouco comentar as tecnologias que hoje tem no mercado e sua influência na área de saúde e segurança do trabalho, que nós estamos achando bem crítico. E, por último, falar um pouco de mobile, que vai ter uma apresentação prática, dashboards, indicadores de gestão. Bom, nós fizemos um levantamento, uma enquete mesmo, enviamos diversos questionários, não apenas para clientes da Nexo, senão no mercado como um todo. E como resultado dessa enquete, mostrou que menos de 40% usam o próprio software que já tem de saúde e segurança do trabalho para gerar indicadores, o que é um índice muito baixo. Quer dizer, tem o software, mas na hora de gerar indicadores não utiliza efetivamente. E o segundo descobrimento que a gente fez, nós já percebíamos isso a priori, que mais de 50% dos gestores ou das áreas de SESMIT empresarial usam Excel ainda para fazer a gestão. Dado esse ponto aí, nós estamos fazendo as seguintes afirmativas. Por que não dá mais para usar planilhas para a gestão do SESMIT? Diversos erros, diversos relatórios com margem de erro, erros em Excel normalmente não são reportados, porque a própria pessoa vai lá e conserta, não fala que está a planilha errada. Os relatórios com difícil atualização, o risco de perda de informações não é corporativo.
Demora para fechamento de indicadores, vimos alguns casos de demora de mais de 2 semanas depois do fechamento do mês e prejuízo na velocidade de tomada de decisões. Outro ponto que nós temos verificado no mercado de assessment corporativo é a tendência dos usuários, a tendência das áreas de TI de comprar soluções que não falam entre si. Então, você encontra soluções de controle de EPI separadas de controle de inspeções, outros sistemas de gestão de acidentes até de fora do Brasil e controle de saúde ocupacional. E aí o ponto é o seguinte, como que faz para consolidar esses dados se vem de vários sistemas diferentes? A proposta da Nexo é praticamente de um ERP de saúde, segurança e meio ambiente. Por outro lado, tem uma influência e um impacto financeiro nessa gestão, e mais depois, ou durante a pandemia, tem impacto financeiro no FAP, do custo de EPI, aposentadoria especial, acidentes e absenteísmo. E absenteísmo é muito prejudicado na atual ou na anterior pandemia, ninguém sabe se é atual ou anterior, né? Absenteísmo realmente tem aumentado demais por causa de Covid. Então aqui tem impacto financeiro e tem um interesse financeiro de evoluir com isso. Em relação ao histórico da segurança do trabalho, aqui a afirmativa é um número muito grande de mudanças legais. A última que está se falando atualmente é do PPP eletrônico, que vai entrar em 2023. Em 2022 entrou agora o GRO e o próprio PGR, Programa de Gestão de Riscos, e fora todas as sucessivas alterações que houve na legislação nos últimos anos, que acaba tendo um impacto nas áreas usuárias. Eu estava hoje de manhã assistindo a palestra da presidente da SAP, ficou muito claro a preocupação hoje no mercado com ESG, e aqui uma lembrança, quando fala de ESG nas empresas, o S de ESG é social, e o social envolve saúde e segurança do trabalho. Então, tudo que se fala hoje em dia de sustentabilidade, ESG, tem tudo a ver com saúde e segurança do trabalho, e nosso software pode gerar esses indicadores para ESG também. Bom, como a tecnologia influencia a saúde e segurança do trabalho? Nós detectamos essa tendência, e até o próprio evento da SUG hoje fala sobre isso, né? Sobre conexão. Tem toda uma histórica anterior, voltado... Anteriormente tinha redes, processamento local, instalação desktop. Hoje em dia se fala muito de fiscalizações eletrônicas, se fala de digitalização de documentos, se fala de tecnologias app mobile. E aqui são tantas opções que o próprio usuário de assessment empresarial não sabe por onde começar e como conciliar essas diversas soluções que não estão integradas. Nesse sentido, nossa proposta não é apenas escanear documentos, sino informatizar a área de assessment, e o que nós vemos frequentemente são os usuários procurando soluções de ponta de iceberg. O que é uma ponta de iceberg? É solução só para resolver um problema específico, mas esquecendo todo o problema de fundo. Nesse sentido, como falei no início, nós temos 48 módulos, e a quantidade de módulos que nós temos permitem ter uma gestão completa da área de assessment. Para concluir, a parte mobile, dashboards e indicadores, o Clayton vai mostrar um pouco dos dashboards e muito da parte mobile. Nós temos como diferenciais usar a mesma base de dados do software Nexo HS para a parte, digamos, de dashboards e de mobile. O acesso seguro, temos tanto offline como online, da parte de mobile, e temos a possibilidade de disponibilizar imagens. Já temos funcionalidades disponíveis para inspeções, que vão ser demonstradas, absenteísmo também, questionários e fichas dinâmicas. Quais são os principais diferenciais na parte de dashboards? Estão dentro da plataforma Nexo, integra com todos os módulos, é atualizado em tempo real, montagem pode ser feita pelo próprio usuário através desses indicadores, a ferramenta é muito simples e intuitiva, e cada painel de dashboard pode ser feito e desenvolvido especificamente. Bom, agora vai ter uma parte prática. O Clayton vai pilotar e vai mudar aqui a tela, então vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Uma ótima tarde a todos. A gente vai trazer aqui um pouco, né, dessa realidade do que o Ricardo, né, nos trouxe de maneira teórica, trazendo aqui alguns exemplos, né, de aplicativos aí, onde nós temos aí muitas vezes um autoatendimento e onde nós temos inclusive situações que vão trabalhar, né, de maneira offline também, tá? Então aqui está a nossa plataforma, né, 100% web, mobile responsiva, ou seja, todos os processos da nossa plataforma podem acontecer, né, de maneira mobile, conectado, e existem processos que trabalham inclusive com a questão de offline, quando você não tem, né, qualquer sinal, o que é muito comum aí em muitas empresas, principalmente na parte de inspeções, né, não temos aí muitas vezes nem sequer aí um ponto de sinal, né, da rede móvel. Então, o primeiro aspecto que nós comentaríamos aqui seria a parte de absenteísmo, né? Essa necessidade surgiu, obviamente, né, por conta da pandemia, onde o colaborador poderia, né, simplesmente acessar a loja de aplicativos do seu celular, baixar esse aplicativo do Nexo Mobile e simplesmente fazer o cadastro de um atestado de afastamento que ele tenha. Lembrando que se trata, né, pelo fato de se tratar de um autoatendimento, é claro que ele só pode visualizar os atendimentos, ou seja, os afastamentos que ele teve na empresa. No momento que ele clica para lançar um novo atestado, as informações já vêm preenchidas automaticamente, isso inclusive através da própria conexão, né, diretamente com o usuário de rede, e ele informa os dados que estão dentro do seu atestado. Então, muitas vezes, ele tem lá, né, um CID a informar, ele vai basicamente copiando aquilo que está dentro do seu atestado. No momento que ele informa esses dados, o médico vai visualizar essas informações e esses dados serão, obviamente, lançados em tempo real, né? Então, no momento que ele informa qual foi o médico, né, que o atendeu, qual é o CRM, né, do médico, e essa informação vai chegar em tempo real. Ele pode, inclusive, né, acessar diretamente a câmera do seu celular. Então, propositalmente, eu vou pegar o meu celular, que está sendo espelhado em tela, e posso fazer a conexão, né? Então, diretamente através da câmera, ele pode tirar ali uma imagem, né, do seu atestado de absenteísmo. Tá? Esse afastamento sobe diretamente na plataforma, por meios visuais, e a partir disso ele salva essa informação que vai chegar até a equipe médica. No momento que esse procedimento que o colaborador realiza, ele continua em análise, né? Então o médico vai avaliar a situação, vai visualizar esse registro de maneira digital diretamente na plataforma. Isso facilita o quê? Primeiramente, eu não tenho a necessidade, né, da presença do colaborador no ambulatório médico, e todo tipo de afastamento que ele tiver, isso chega às mãos da equipe médica aí, né, em tempo real, ok? Isso facilita bastante por alguns aspectos. Primeiro, ele tem um total controle de todos os afastamentos que ele possui, e isso pode gerar, né, dependendo da quantidade de casos, a quantidade de dias perdidos que se tem, ele vai ter muitas vezes um afastamento indireto pelo INSS. Então, é muito importante essa comunicação que há, né, sempre em tempo real aqui com a equipe médica e de enfermagem. Esse atestado que acabou de subir a plataforma, ele já se encontra no módulo de absenteísmo. Então, o médico, nesse momento, já foi notificado, ele sabe que há um atestado médico de afastamento, né, inserido na plataforma, e que esse atestado, né, inserido precisa ser avaliado. No momento que isso é feito, a equipe médica informa aqui, visualiza as informações, inclusive o atestado, né, digitalmente que subiu a plataforma, ele vai caracterizar qual é o tipo de absenteísmo que tecnicamente vai se encaixar. Então, cabe ao médico aqui a avaliação, informando aí se é um caso ou não, por exemplo, de uma doença ocupacional, ou seja, qual é o tipo de absenteísmo que diz respeito a esse afastamento. Qual é a importância do tipo de absenteísmo? A partir do momento que o médico, né, num absenteísmo, num cadastro inicial de atestado em análise, ele aprova essa situação, esse atestado, somente quando aprovado, ele entra num fluxo automático, inclusive com integração com SAP SuccessFactors. Ou seja, eu não tenho aí um relançamento, né, no âmbito de folha de pagamento.
esse atestado já interfere aí, já acarreta, né, os efeitos aí em termos de contabilização e suas regras de negócio no âmbito de folha, ok? Um outro ponto muito importante que a gente costuma, né, encontrar na prática, as empresas possuem aí uma série de inspeções e essas inspeções, em muitas empresas sequer, né, se tem acesso à internet na realização. Então é um ponto muito importante, onde pode-se criar aqui qualquer tipo de inspeção, não necessariamente uma inspeção da área de segurança do trabalho, que é extremamente comum e aplicável, mas aqui eu poderia ter inspeções voltadas à área de meio ambiente, à área de qualidade ou qualquer outra inspeção, né, de áreas correlatas aí à nossa atividade. Para cada tipo de inspeção eu posso subir, né, uma imagem, um fundo de imagem diferente, tá? Essas inspeções são liberadas por acesso, né, distinto, então imagine que o meu usuário não pode ter acesso a todas as inspeções, então quando eu logo na plataforma eu só visualizo as inspeções que eu tenho acesso. Cada campo que vocês visualizam na tela foram definidos, né, em conjunto, então as inspeções aqui são personalizadas de acordo com cada empresa. Então aqui não existirá um campo a mais ou a menos do que a própria inspeção definida pela empresa. Então no momento de implementação sistêmica, nós definimos quais campos a inspeção possuirá e principalmente, né, definimos aqui, ó, com essa tarja em vermelha, onde você visualiza, quais são os campos obrigatórios. Então eu vou aqui propositalmente preencher somente os campos que eu defini como obrigatórios. Então aqui, por exemplo, né, a empresa inspecionada e a empresa que está realizando a inspeção e um determinado funcionário que, por exemplo, eu queira realizar a inspeção. Lembrando que nesse exato momento eu posso ter ali um número ilimitado de pessoas que estão aplicando esta mesma inspeção em vários ambientes, em várias máquinas, em vários processos, né, em vários funcionários, como é o caso da inspeção que eu criei agora, né, por funcionário. Então, à medida que ele vai respondendo, os itens já são definidos de maneira, né, totalmente parametrizada. Então, eu separo isso por assuntos. Então, eu crio quantos assuntos eu desejar, eu defino os itens de avaliação e as possibilidades de resposta. Para cada possibilidade de resposta, à medida que eu vou evoluindo, eu posso encontrar uma situação que pode me gerar, por exemplo, uma não conformidade de uma condição insegura ou de um comportamento, por exemplo, um desvio de comportamento. Então, ou seja, o processo de inspeções que trabalha com tecnologia online e offline, né? A diferença aqui, né, pessoal, se eu trabalho online, quando eu finalizar essa inspeção, ela está já na plataforma web. Se eu trabalho com ela de maneira offline, eu aguardo o acesso à internet, seja Wi-Fi, rede móvel, enfim, para que ela descarregue automaticamente na minha plataforma web, ok? A partir daqui, eu posso gerar então uma não conformidade, seja de ambiente ou de comportamento. Da mesma forma, posso ter acesso, né? Eu posso subir uma imagem da minha galeria ou ter acesso à câmera. É muito comum no momento que uma inspeção está sendo realizada, que se tire imagens, né, do local que está sendo inspecionado. Então isso já sobe na plataforma automaticamente, tá bom? Eu posso, além das respostas objetivas que eu vou definir, eu também posso inserir uma observação, ou seja, algo, né, algum tipo de comentário que eu queira colocar em relação àquela resposta objetiva. E ao final, né, à medida que eu vou executando essa inspeção e finalizo, ele pergunta, né, se eu quero ainda fazer uma revisão antes de disparar efetivamente para a plataforma web. Se não houver nada a retificar, eu concluo e aqui ele gera, né, um código para essa ficha, então aqui no caso de número 77, e ele permite, por exemplo, né, eu poderia assinar aqui com o mouse, mas vou pegar o próprio celular em mãos e vou fazer aqui a assinatura, ok? E ele vai descarregar então essa ficha. Obviamente estou, né, para poder aqui espelhar o celular em tela para vocês. Obviamente eu estou executando de forma online. Então nesse momento essa ficha de número 77, ela já está dentro da plataforma web, ok? Já estou pronto aqui para realizar, né, outras inspeções. Então se eu entrar aqui na plataforma web, eu já vou encontrar essa ficha, né, de número 77. E uma coisa muito interessante, né? Eu tenho isso aqui acontecendo muitas vezes num grande volume simultaneamente. Então significa que esse mesmo processo pode estar acontecendo para várias pessoas
E por se tratar simultaneamente, né? Por se tratar da mesma inspeção, ele já está fazendo a contabilização de tudo que está sendo inspecionado. Então, ao final, você vai ter toda a contabilização e, obviamente, isso vai ser utilizado aí para a montagem aí da plataforma de dashboards, tá? Que a gente vai ver na sequência. Um último ponto aqui, que vale a pena a gente comentar, como a gente falou de inspeções, veja, eu posso criar qualquer tipo de questionário, né? Esse questionário não necessariamente ele tem uma origem médica ou de engenharia de segurança do trabalho, ou de ergonomia especificamente, ele pode trabalhar com qualquer que seja a natureza. Então veja, como exemplos aqui nós trouxemos 3 situações distintas, né? Um próprio exame de ortho-rater, né? de avaliação visual, uma análise de postura do trabalhador do âmbito ergonômico, né? Uma análise ergonômica então dentro do aplicativo mobile, e aqui, por exemplo, uma avaliação médica, né? De retorno ao trabalho. Então, veja que podem ser criados e dados acessos aí totalmente distintos, independente da área de atuação, tá? À medida que você vai respondendo, o fluxo é o mesmo, ou seja, você define se eu vou poder ter acesso à câmera do celular ou não, se eu terei observações, né, para inserir de maneira subjetiva, e ao final, isso também vai ser concluso, né, da mesma forma, e você define se há uma assinatura no momento do preenchimento daquele questionário. Lembrando, pessoal, que isso daqui também é muito comum, né? Uma autoavaliação, por exemplo, do seu estado em relação à Covid. Isso foi muito aplicável, né? Em toda a pandemia, ainda aplicável hoje. Enfim, isso pode ser realizado de maneira, né, em termos de autoavaliação do próprio colaborador aí, funcionário, tá? Essas informações chegam sempre, né? Como dito, em tempo real, se trabalhado aí, é claro. Nesse caso, como eu usei uma ficha de saúde, né? Ela está dentro do controle preventivo, então é uma avaliação, por exemplo, médica de retorno ao trabalho, onde o médico vai coletar exatamente o que o colaborador respondeu, né? Quais foram as suas respostas. Então, isso pode ter o que a gente chama de disparo de alerta automático, pessoal. O que é isso? À medida que eu tenho determinadas respostas para determinados questionamentos que interfiram na saúde do colaborador, e a nossa ideia aqui é sempre trabalhar com uma prevenção, né, em tempo real. No momento que isso acontece, o médico recebe um disparo de alerta quando determinada resposta foi dada, né? Quando aquilo foi parametrizado de maneira que aquela resposta fosse uma resposta de atenção, tá? Do âmbito médico. Como o Ricardo comentou, só para a gente finalizar, nós temos uma plataforma de dashboards totalmente nativa do Nexo. Então veja, não interessa qual seja o módulo, né, dentro de cada área de atuação. Como o Ricardo comentou, hoje nós temos mais de 47 módulos de gestão, tá? Falamos aqui de simplesmente 3 itens, né? E toda a estrutura de dashboards pode ser criada diretamente de forma nativa no Nexo. Então, por exemplo, falamos de absenteísmo, né, de lançamentos de CID. Nós podemos ter dashboards com esse tipo de visão. Então, à medida que os atestados são lançados, o médico faz a estratificação e monta aqui aquilo que interessa a ele visualizar. Pensem comigo, o que interessa, né, ao médico aqui em termos de absenteísmo. Lembrando que estamos falando de saúde ocupacional, assistencial, em todos os seus âmbitos, né? Então, aqui interessaria para o médico o quê? De repente, distribuir isso em faixa etária? Distribuir isso em termos de quantidade de dias perdidos ou de atestados lançados, né? Quais as patologias com maior incidência, né, eu tive dentro da empresa, onde estão elas? Então eu poderia criar filtros aqui e estratificar a informação da maneira que eu desejar. Para quem trabalha bastante com o âmbito de folha de pagamento, né, nós temos integração nativa, né, como já dito aí com SuccessFactors. Significa que nós poderíamos ter aqui até, obviamente com restrição, né, de acesso, nós poderíamos ter aqui até o salário do colaborador. Então eu poderia ter inclusive o custo desse absenteísmo mensal ou anual, uma vez que eu sei quantos dias perdidos e tenho acesso, obviamente, ao salário do colaborador. Então você pode estratificar isso da forma que interessar a você, ok? Com qualquer tipo de separação de dados de estrutura administrativa organizacional ou com dados técnicos aí médicos e de engenharia de segurança, de meio ambiente. Ou seja, não há limites, pessoal. Em termos de dashboards na plataforma, basta que você defina, né, a separação em nível de parametrização e, obviamente, que a informação esteja ali sendo alimentada, né, na sua origem correta. A partir daí,
né, você pode criar qualquer tipo, né, de estratificação desses dados, ok? Então, só para relembrar, o Clayton fez uma apresentação do software Nexo, funcionando integrado com a parte mobile. Ele atualiza automaticamente a mesma base de dados e tudo isso aqui integra com o SAP HCM, SuccessFactors e a parte de MM também. Tá? É uma tecnologia nova, não é apenas o envio de um arquivo, é uma atualização em tempo real e tanto pode funcionar online como offline. Essa aqui é a apresentação que foi feita do ponto de vista prático. Avança um slide mais, 2 na verdade, só para encerrar. Pronto, aqui estão nossos contatos, quem quiser contactar via celular ou WhatsApp, tanto via celular ou WhatsApp, e nosso endereço aqui está em Perdizes, ou no Rio de Janeiro, na Rua México, e aqui em Perdizes, em São Paulo. Obrigado a todos, um abraço, obrigado e boa tarde.